Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos juntos na casa de Leon Denis, buscando, através dos estudos do Livro dos Espíritos, encontrar esse mecanismo, né, de aproximação com Jesus, de aproximação com o Evangelho do Cristo, a respeito dos caracteres do homem de bem. Então, alegria estarmos participando com todos vocês dos estudos de hoje. Ao encontrar aqui, na relação com Kardec, a experiência, né, de Kardec a denominar homem de bem é algo muito importante na visão que os espíritos posicionam. E quando os espíritos falam dessa questão, como Kardec demonstra aqui, que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita, né? Qual é o sinal que deve elevar o espírito na hierarquia espírita, esse progresso real? Uma coisa tão importante para todos nós avaliarmos aqui é, na palavra dos espíritos, representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Isso é algo fundamental. Representar a prática da lei de Deus e perceber, né, compreender antecipadamente a vida espiritual. Nós hoje estamos vivendo o quanto que a doutrina espírita tem feito a todos nós essa identificação de perceber antecipadamente a vida espiritual. Essa percepção de vida espiritual para todos nós, ela não só está naquilo em que a gente olha com relação às ações dos espíritos. Não. Perceber vida espiritual é nós identificarmos a nós mesmos na nossa condição de espíritos, não com a relação de encarnados, mas a nossa condição de espírito na nossa relação dessa hierarquia que ele fala. Hierarquia no caminhar de cada um de nós, no progresso de cada um de nós. E nos reconhecermos como espíritos é algo fundamental para que a gente também entenda o caminhar na lei de Deus, os passos que nós temos que dar diante da lei de Deus. E quando o homem compreende essa lei de Deus e antecipa essa percepção da vida espiritual, ele não comete mais os mesmos atos que antes. Então vamos pensar, caractere do homem de bem, de um pai. Por exemplo, que no conhecimento da reencarnação, que no conhecimento do grupo familiar, sabe que aquele espírito que está ali como seu filho é um filho de Deus e que dentro do grupo familiar, esse pai, que conhece a lei de Deus no processo da reencarnação, antecipa a realização de vida espiritual, identificando ali um espírito a qual ele precisa pedir perdão, identifica ali o espírito daquele filho a qual ele precisa amar ou encaminhar no processo natural do progresso, auxiliando ao seu irmão no desenvolvimento moral, intelectual, de novos hábitos, de novas percepções da vida. E isso é antecipação de vida espiritual, porque esse pai vai desencarnar. E qual o objetivo dele ter recebido aquele espírito como seu filho? É para chamar de filho? Para dizer que bonitinho meu filho? Ou para ele conquistar, ou reorganizar os sentimentos antigos, ou adaptar, ou dar uma visão mais clara de retorno de vida de espírito, olhando os passos anteriores das várias existências e dizendo assim para aquele espírito que esteve seu filho: nós progredimos, nós aprendemos a nos perdoar, nós conseguimos reatar os nossos laços fraternos de amizade, de amor, de irmãos. Isso é antecipação de vida espiritual. Então, quando esses caracteres do homem de bem se fazem presente, os espíritos querem dizer isso, que se o espírito encarnado não entende isso, fica muito mais difícil para ele lidar com as fragilidades próprias do pai, né? O próprio pai, com as lutas, as exigências daquele espírito que está seu filho. Então, mais um pedaço.
Um comentário de Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Em sua maior pureza, se interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizessem a ele. Então, em qualquer posição que estejamos, de pai para com filho, de filho para com pai, no conhecimento da lei do amor, do progresso, no conhecimento da lei de justiça, de amor e de caridade, como demonstra aqui, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, se cada um de nós, na posição em que nós estivermos na sociedade, na posição que nós estivermos de empregador ou de empregado, na estrutura dos trabalhos que nós convivemos, na convivência nossa na casa espírita, o que importa é o que eu estou fazendo para oferecer ao meu irmão o melhor de mim, dentro das minhas potencialidades e de limitações, praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Se o Espírito coloca isso na sua consciência, ele está sendo um homem de bem, porque ele vai lutar por esses valores. E se ele entende a lei de Deus no processo da reencarnação, ele vai dizer para si mesmo, estou no lugar que preciso. Com certeza. E se eu estou no lugar que eu preciso, eu vou conseguir dar a minha parcela. Porque esse lugar que eu preciso é para o meu progresso. A pergunta novamente de Kardec. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia? De que sinais? Entendendo isso. Sou um espírito, reencarnei. Estou no processo natural evolutivo. Já passei por várias existências. E de várias existências, conhecendo a história da humanidade, me vejo lá em épocas convivendo com os bárbaros, em época convivendo com as colonizações, em época convivendo com as indústrias, em época convivendo, agora na atualidade, com a tecnologia, com o desenvolvimento intelectual. Né? Diante disso tudo, nós temos que avaliar como o homem de bem está dando a sua parcela nesse momento. E nós estamos falando disso com relação à encarnação. Mas se nós somos espíritos, e na nossa parcela de homens de bem, na vida espiritual? Como nós, enquanto espíritos desencarnados, estivemos convivendo na nossa realidade de vida espiritual? Quais eram o nosso parâmetro com relação a essa hierarquia? Se nós estávamos em faixas dolorosas de sofrimento, qual era o nosso parâmetro? Era sair do sofrimento. Era sair do sofrimento porque, saindo do sofrimento, existiria algo superior às regiões sofridas em que nos encontrávamos. E lá, convivendo, depois de ser resgatado, enquanto espírito desencarnado, passando por etapas de aprendizado, de valorizações desses sentimentos do bem, do amor e da caridade, da justiça, abrindo a nossa visão com relação ao nosso processo evolutivo, conhecendo as nossas várias encarnações anteriores, percebendo regiões espirituais superiores, a qual poderíamos estar habitando ou permanecendo, nós diremos assim para os espíritos orientadores lá na erraticidade no mundo espiritual: eu quero reencarnar. Eu quero conviver com exercícios para que eu possa desenvolver tudo isso, todo esse aprendizado. Reconheço as minhas falhas e quero reformulá-las. Então, é necessário reencarnar. Programamos toda essa estrutura reencarnatória que cada um de nós está vivendo hoje, não é isso? Estrutura familiar, trabalho, comunidade que a gente vive, a sociedade que tem cada um o seu valor, a sua função, o país que a gente vive. Tudo isso são objetivos traçados para cada um de nós no desenvolvimento do progresso espiritual. Para quê?
para ter uma visão de vida espiritual. Então, o homem, com caracteres que formam esse homem de bem, ele sente essa verdade nele e mergulha na encarnação e dá a sua parcela, colocando essa justiça, esse amor, essa caridade. Ainda Kardec continua: o homem compenetrado no sentido de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e sacrifica seu interesse à justiça. Faz o bem sem esperar retorno e não tem interesse, e sacrifica esse interesse com relação ao que é justo. Para isso, já temos mais ainda mecanismo de identificar em nós, né? Como nós estamos buscando identificar essa justiça, como nós estamos buscando identificar em nós aquilo que queremos por justiça, mas sem interesse. Quantas pessoas precisam mergulhar na reencarnação e atravessar provas e provas, onde, na justiça dos homens, vão ter que aprender a abrir mão. Uma vez, conversando com uma pessoa, e ela teve um relato muito interessante, que ela disse que o Dr. Herman falou para ela assim: perder muitas vezes é ganhar, meu filho. E essa pessoa estava querendo resolver um problema familiar, de certo tipo de traição que havia entre aqueles irmãos, e que nessa traição haveria um prejuízo material muito grande nas questões de herança. E essa pessoa inconformada com tudo isso, muito triste, e as brigas, né, materiais diante disso. E na conversa com o Dr. Herman, ele sempre orientava essa pessoa para que ela pensasse na vida espiritual. A encarnação é uma só. Que você está tendo esse momento de prova para você. Tenta olhar o porquê que essas situações na família estão te cobrando uma nova atitude. E às vezes, perder o que é material é ganhar o que é da paz espiritual. E deixou a pessoa refletir. Essa pessoa, obviamente, amparada pelos seus guias espirituais, fora do corpo, percebendo as realidades das encarnações anteriores, reformulou, ao acordar no corpo, reformulou suas ideias. E foi ao encontro de seus irmãos, pediu desculpa e pegou tudo aquilo que estava no seu poder com relação ao que eram as heranças, né, e distribuiu de maneira justa para todos. E abriu mão da parte que cabia a ele. Fique para que seja distribuído entre vocês. Pronto, ele era um bom profissional, ele tinha condições de manter a sua vida e abriu parte. Os irmãos, observando aquela atitude, não entenderam muito bem como que ele havia mudado daquela forma. Mas o que fez ele refletir? O que ele tinha percebido fora do corpo, como se diz, né? As experiências fora do corpo, a vivência fora do corpo, onde os espíritos mostraram as encarnações anteriores, naqueles conflitos materiais, de posse, de perseguição, de domínio. E aqueles espíritos só estavam querendo que ele retornasse às mãos dele o que era verdadeiramente deles. E ele, abrindo mão, pacificou a mente daqueles espíritos que estavam seus irmãos. Pacificando a mente daqueles espíritos que estavam seus irmãos, esses espíritos que estavam seus irmãos, reconhecendo a atitude justa, amorosa, amiga, no pedido de perdão, devolveram para o irmão a parte que cabia a ele. Olha, e as coisas se ajustaram. Porque o que é espiritual, ela faz parte da nossa necessidade de reformulação. Antecipar a vida espiritual é entender isso, meus irmãos. Porque se nós não entendermos isso, nós ficamos no que é material, nós ficamos no convívio das dores do que é material e acabamos deixando que o que é material tenha mais força nesse nosso processo evolutivo do que é espiritual. Então ele lembrou: meu filho, muitas vezes perder é ganhar para a vida espiritual. E ele ganhou a paz. Nessa realidade, quando diz aqui, né, fazer as coisas sem esperar retorno e não ter interesse pelo que faz por
por condições da justiça, de buscar a justiça, faz parte do caráter do homem de bem. Jesus disse de uma forma muito clara para todos nós: bem-aventurados os aflitos, mas bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça em meu nome, ou pelo nome do Cristo. Ele é perseguido pela justiça, não é? Perseguido por conta da justiça em nome do Cristo. Então, quantas vezes o Cristo demonstrou justiça, dignidade, amor, caridade, reconhecimento da lei de Deus no processo da reencarnação, e demonstrou para os homens que eles precisavam compreender isso. E bem-aventurados aqueles que são perseguidos por justiça em meu nome, porque deles é o reino dos céus, vida espiritual. E assim, nós temos que entender as palavras de Jesus e colocar em nós como nós estamos olhando o panorama da nossa encarnação no nosso grupo familiar, na sociedade, na casa espírita, o que nós estamos fazendo, né, no período que cabe a cada um de nós perceber essa justiça de Deus em nossas vidas. Muitas vezes podemos ser perseguidos pelas pessoas. E ao sermos perseguidos, o que estamos fazendo para diluir essa perseguição? O que estamos entregando para o outro? O que estamos passando para o outro de uma maneira que o outro sinta que não é preciso mais perseguir? O perdão, ou o pedido do perdão, é o início. Mas arrepender e pedir perdão, há algo tão importante quanto isso, que é a reparação. Precisamos reparar. Por isso, no mundo espiritual, passamos pelo processo do arrependimento, da instrução e retornamos numa nova existência para a reparação. Se nós olharmos isso, meus irmãos, aqui no nosso Brasil, na nossa cidade de Cabo Frio, né? Quantos de nós já devemos ter passado por aqui em outros tempos de colonização, em outros tempos do cristianismo, tentando colocar aqui os jesuítas na catequese aos índios ou na organização da colonização, talvez por imposição. E hoje, muitos de nós, navegantes, hoje, muitos de nós, homens das guerras, dos domínios, da posse e de tantos outros mecanismos feudais, já tenhamos vivido no Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos. Nós somos espíritos. Com certeza tivemos necessidade de outras existências em outras áreas do nosso planeta Terra. Talvez tenhamos vindo para cá como os franceses, os portugueses, os ingleses, os espanhóis, e tentando fazer aquilo que nós achávamos que era correto naquela época. E hoje, com a mente mais esclarecida, o arrependimento chegou. Quantos de nós sentem necessidade de levar educação à nossa cidade? Quantos de nós necessitamos levar conhecimento das leis e lutar pelo conhecimento das leis dos homens à justiça de Deus? Abrindo a mente das pessoas, até mesmo para que elas entendam o que é justo ou não. Quantos de nós estamos levando o equilíbrio com o conhecimento das emoções na psicologia, em encaminhar o pensamento das pessoas diante das turbulências familiares? Quantos de nós estamos buscando a saúde do corpo físico e levando mais do que o possível com a medicina espiritual? Somos muitos de nós. Fora de todos os outros pontos de partida, de dentro dos lares, cada um de nós buscando esse entendimento das leis de Deus, da reencarnação, do arrependimento e da reparação, estamos retornando para essa cidade, para esse local, reformulando os nossos atos do passado. Isso é tão bom. Qual é o caráter do homem de bem?
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem a instrução dos espíritos. É Lázaro que fala, em Paris, em 1863. E Lázaro diz assim, no item 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não dos que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser compreendido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas. Suas derrotas não têm repreensão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esta guardiã da integridade de caráter o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Então, nesse trecho, nós encontramos frases belíssimas do homem de bem, do caractere do homem de bem, cumprir o seu dever. Mas o seu dever não está somente na sociedade. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo. Porque se nós sabemos o valor da reencarnação, se nós sabemos o valor do progresso íntimo, se nós sabemos as nossas dificuldades e imperfeições, se nós tomamos conhecimento disso na vida espiritual antes de encarnarmos, se já nos arrependemos e se já estamos traçando um roteiro reencarnatório de reparação, quantas coisas boas podem acontecer quando colocamos esse dever com força dentro de nós, né? Com conhecimento de vida espiritual, com sabedoria de retorno para regiões mais pacíficas, porque a paz de consciência é a mola, é o que motiva a gente. Então, nós lutamos para cumprir esse dever. E vamos procurar fazer esse dever e, às vezes, ser perseguido por justiça, mas se for em nome do bem. Se for em nome de Jesus, em busca da exemplificação que ele nos passou, de amor, de justiça e de caridade. Esses herdarão o reino dos céus. O reino dos céus é feito para esses. O homem que cumpre o seu dever. Como diz aqui, ele ama mais ao próximo, mais as criaturas do que a si mesmo. Como diz aqui, o homem que cumpre o seu dever, suas vitórias não têm testemunhas. Ele não precisa de testemunhas. Porque, primeiramente, o seu dever é a obrigação para com ele mesmo, para as suas atitudes de paz interior. Então, não precisa de testemunhas. Suas derrotas também não precisam de repreensão, porque o homem que cumpre o seu dever, quando ele é fiel a isso, ele identifica que ele errou e vai ao encontro, cumprir o seu dever e pedir perdão agora, porque sabe que é um espírito e que terá todo o seu processo necessário de reconhecimento disso na vida espiritual, porque, como diz no Livro dos Espíritos, ele antecipa vida espiritual. Novamente, lá no Caracteres do Homem de Bem, ele vive como antecipadamente a vida espiritual, porque ele sabe que vai reencontrar com aqueles espíritos encarnados, a qual ele fez sofrer, ou a qual sofreu alguma perseguição, e é preciso colocar ali mecanismo de depuração desses sentimentos, porque vamos voltar para a pátria espiritual. E ao reencontrar na vida espiritual, como vamos lidar com aquelas pessoas que estavam ao nosso redor que precisávamos pedir perdão, amar, ajudar, proteger, orientar, encaminhar? Então, o homem de bem, como diz aqui, ele não precisa de alguém que venha e diga para ele das suas derrotas, porque ele para, avalia, ele analisa, ele identifica as suas atitudes dia a dia, ele pensa sobre o que pode ser melhor para ele, porque ele compreende essa lei do progresso, a lei de Deus.
a qual ele está ligado nessa encarnação. Então ele não precisa de repreensão. Ele busca se repreender. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, que é o aguilhão da consciência, o guardião que o adverte, né, e o sustenta. Mas os bons espíritos que são essa consciência, ajudando a gente, advertindo, nos sustentando, vão tocar nos pontos frágeis de cada um de nós. Então, o homem de bem, o caractere do homem de bem, ele tem que identificar as suas fragilidades. Porque quando chegar um bom pensamento de um bom espírito, dizem assim, calma, não caminhe dessa maneira, pare, pense, cale-se diante desse momento, reflita sobre suas palavras. Esses pensamentos chegam, meus irmãos, na nossa consciência. São os bons espíritos, nossos guias, querendo nos ajudar para progredirmos, para avançarmos nessa hierarquia. E como desenvolver isso se deixamos brotar em nós o orgulho? Se deixamos em nós, às vezes, ainda a ira, a insegurança, a maledicência. Então, precisamos reconhecer, cada um de nós, essas falhas em nós, essas dificuldades em nós. Faz parte do processo evolutivo. E quando a gente reconhece isso, a gente tem que dizer, como eu fui orgulhoso, como eu deixei brotar em mim essa ira, como eu deixei ainda palavras utilizadas para o mal ou para defamar as pessoas sair da minha boca. E quando a gente reconhece isso, ou várias outras situações, aqueles pensamentos dos bons espíritos penetram em nós, nos ajudam. E eles veem a consciência, né, do caráter que o adverte, que o ajuda. São os nossos guias espirituais. E a gente percebe que pode fazer diferente. Agora, quando nós, enquanto encarnados, deixamos todas essas imperfeições fortes em nós, os pensamentos dos bons espíritos chegam, mas nós jogamos eles fora. Por quê? Dizem aí ainda Lázaro, quando ele fala sobre isso, da sua consciência guardiã da integridade, o adverte e o sustenta, mais frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Então, diante de certas situações que nós vivenciamos com as nossas paixões, quando chega um bom pensamento, o que diz? Não, não vou perdoar. Ele é que tem que vir falar comigo. Não é assim que às vezes acontece? Eu estou certo, mas o bom pensamento chegou. Se você está certo, então vai lá, reconcilia, fale coisas positivas para que se ajustem diante dessa situação. Não vou. É a fraqueza, como diz no Evangelho, gerada pelo quê? Pela nossa paixão, no entendimento daquela força ainda que brota em nós e não conseguimos tomar uma posição melhor para nos tornarmos homens seguros. No objetivo do homem de bem, do caractere do homem de bem, temos que reconhecer essas nossas fraquezas, para que a gente consiga fazer esforços para superá-las e ser natural. Não devemos nos envergonhar, não devemos, porque o reconhecer qualquer fraqueza dessa faz parte de nos fortalecermos diante de nós mesmos e para sermos esse homem de bem. E quantas pessoas, algumas poderão dizer, como que fulano, ou como aquela pessoa demonstra ser paciente, calma, mas às vezes somente aquela pessoa sabe o quanto é difícil para ela se manter calma, ou buscar a calma. Alguns vão dizer quanto aquela pessoa é humilde, e muitas vezes aquela pessoa está lutando contra a vaidade e o orgulho, dominando aqueles impulsos na prova que passa em cada situação da encarnação, para não deixar que o homem velho venha à tona. Somente aquela pessoa vai poder identificar. Tem uma história interessante de Francisco Cândido Xavier, quando uma senhora perguntou a Francisco Cândido Xavier com relação
ao que ele deveria ter sido na época do Cristo. Né? Essa pessoa disse para ele: Chico, eu fiquei sabendo que eu fui um mártir na época do Cristo, fui jogado às galeras e os leões me corroeram. E você, Chico, o que foi? Aí ele disse assim: minha filha, eu devo ter sido a pulga desse leão. Né? Por que ele passou essa ideia para a pessoa? Porque se qualquer um lutou à época do cristianismo primitivo como um mártir, dando a sua vida na honra do amor e da justiça que o Cristo pregou, da caridade, de vida espiritual, o que essa pessoa deveria estar fazendo agora, depois de 2000 anos, né? Quais seriam suas atitudes? Quais seriam as suas buscas? Quais seriam os seus exemplos? Quais seriam as suas ações? Seriam bem mais do que conviveu como um mártir. Não poderia paralisar. Ou não poderia hoje dar de ombro para as dificuldades do mundo, para as lutas pessoais, familiares. Não existe isso para o espírito, que cumpre o seu dever de progredir, de avançar, que se sente feliz por tomar uma atitude melhor, que se sente feliz por conseguir ter paz de consciência. Né? Então, o Chico Xavier, sabendo das lutas que ele também carregava na sua própria consciência, ele diz: eu devo ter sido a pulga do leão. Então, é um ensinamento para todos nós. Às vezes queremos ser mais do que os nossos pés alcançam. Às vezes queremos tomar atitudes que não vamos conseguir. O homem de bem não é aquele que faz a caridade dessa maneira, que se identifica por distribuir sua riqueza material ou retirar a dor material das pessoas. Isso são ações caritativas. Mas o homem de bem, ele pode muitas vezes, sem ter nada de material, levar algo que é muito mais valoroso, a caridade moral, em sustentar alguém nas provas que aquela pessoa passa na encarnação, em dar forças e ânimo para aquela pessoa poder superar as paixões que ela vive, porque aquele homem de bem também já viveu aquelas paixões e sabe o caminho que ele conseguiu enfrentar para superar aquelas lutas e conseguir ver o seu irmão avançar nos seus objetivos de progresso espiritual. São características, sim, de caridade moral, de caridade espiritual. Esses valores podem ser superiores a tudo que a gente imagina, no valor da caridade que o Cristo fez para todos nós. Ele demonstrou isso, vida espiritual. Ele demonstrou esse caráter do homem de bem, porque ele compreendeu as dores das pessoas. Porque ele identificou que o curar alguém não precisaria somente curar o que era material, pois ele sempre dizia, quando curava alguém: vá, não peques mais. Vá, pare e pense nas suas atitudes. Vá, enxergue um novo caminho. Sinta o que você pode conquistar de bom em você mesmo para que a cura permaneça em você. Então, Jesus demonstrou a caridade moral. Nós precisamos muito disso, meus irmãos. Muito. E todas as condições que cada um de nós tivermos para distribuirmos o que temos são exercícios que, na encarnação, nos posicionamos para desenvolver esse homem de bem. Então, Kardec continua lá, ainda nas suas observações, nas características, né, do homem de bem. Se Deus lhe concedeu o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito de que deve fazer uso para o bem. Delas não se envaidece, pois sabe que Deus que lhes deu pode lhes retirar. Então, é algo fabuloso. É o que cada um de nós precisa valorizar cada dia da nossa encarnação. Fazer o melhor. Não podemos ajudar o mundo todo a ser feliz, mas podemos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor
a serem felizes na convivência, porque aquele é o nosso grupo reencarnatório espiritual. Através do mecanismo da comunicação pela internet, transmitindo a informação para tantas partes do mundo, também podemos falar coisas belas com relação a essas possibilidades, mas vivê-las é só com quem está do nosso lado. Ali, quando perguntaram a Jesus, mestre, como iremos saber quem é o nosso próximo? Jesus não contou aquela parábola que mostrava o homem que saía de Jericó na estrada para Jerusalém e que foi assaltado, e que passaram lá o levita, o sacerdote, e refletindo sobre a pureza, um jogou a moeda e o outro não queria se sujar com aquele que era um homem caído no chão, fez uma oração e se foi, mas passou um samaritano. O homem tido como não seguindo os conceitos judaicos da época, porque na Samaria eles tinham um conceito de vivência das informações do judaísmo de forma diferente. Mas foi esse samaritano que passou, pegou o homem que estava caído no chão, colocou em seu cavalo, levou para uma hospedagem, cuidou das feridas daquele homem, e quando tinha que ir embora, deixou com o responsável da hospedagem valores para que servissem para a continuidade do cuidado daquele homem. E disse que quando voltasse naquela hospedagem, ainda ia restituir o que fosse necessário para os cuidados daquele homem. Então Jesus parou e perguntou, principalmente para os fariseus que estavam ao redor, quem foi o próximo daquele homem? E os fariseus, entre dentes, tiveram que dizer, foi o samaritano. Ora, meus irmãos, então não é o conceito do conhecimento em si que faz com que o homem seja um caractere do bem, porque falar é fácil, mas viver, sentir, é preciso ser algo íntimo mesmo. E só aqueles que estão próximos, que sabem e que conhecem a posição de cada um ao seu redor. Então, esse homem de bem tem que ser assim, visto por nós assim, interiormente por cada um de nós, como nós estamos nos sentindo, ao que podemos fazer pelo outro, aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Quando vemos alguém na rua, quando vemos alguém passando fome, quando vemos um familiar necessitado, quando vemos uma criança sem lar. Não podemos fazer tudo, mas tenhamos certeza que Deus envia recursos. Vejamos bem isso. O homem de bem, os caracteres do homem de bem, ele identifica esses recursos na encarnação. Nós vamos desencarnar. Quais são os recursos que estão em nossas mãos que poderemos aliviar algumas famílias? Que poderemos levar educação a algumas crianças? Que poderemos dar condições de pessoas se reerguerem emocionalmente, espiritualmente? Que condições nós temos para oferecer essa riqueza que Deus dá e que pode tirar de nós a qualquer momento? E que nós teremos que prestar contas ao desencarnarmos. Então, o homem de bem, o caractere do homem de bem é aquele que enxerga isso e que diz assim, eu tenho recursos para isso. Reencarnei numa estrutura familiar que me possibilita desenvolver esse mecanismo na minha própria redenção e, dentro dessa redenção, praticar esse sentimento de amor, de justiça e de caridade, sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca. Ele sente isso, ele não se vangloria, ele não valoriza nada do que faz, mas ele sente o que faz, porque é a paz interior dele. E ninguém vai tirar isso dele. Pode ser perseguido, pode ser injuriado, caluniado, pode, mas ninguém vai tirar a paz do interior dele. Até porque a perseguição, a calúnia, também pode estar no caso de pessoas, ou seja, espíritos reencarnados junto com ele, ainda sejam aqueles em que ele causou dores no passado e que nessa encarnação não confiam nele, que nessa encarnação não acham que ele seja capaz, inconscientemente,
não sentem isso, mas só na antecipação de visão de vida espiritual é que a gente pode entender tudo isso. É que a gente pode ter essa certeza da paz interior e da felicidade interior por estar se transformando. Essa busca íntima, não é? Se transformando dessa maneira que se poderá ver os caracteres do homem de bem. Cada um de nós é esse homem de bem. Cada um de nós que sente isso e luta por isso, se transforma num homem de bem. Porque é feliz pelo que vive, pelo que faz. E ainda assim continua. Se a ordem social acumulou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Que maravilha, né? Reencarnar, poder estar diante de uma direção de uma grande empresa, governante de um país, de um estado, governante de uma cidade, direcionando pessoas, tratar os outros como seus irmãos, seus iguais, que estão, naquele momento, sob sua dependência. O bom pai, a boa mãe, que trata seus filhos como seus iguais, sabendo, obviamente, encaminhá-los no processo natural do progresso, repreendendo ou educando, ou direcionando, ou informando no momento certo que tem que ser feito. Assim também são nas ordens sociais. O bom patrão, aquele que identifica e valoriza o seu funcionário, que está ali com um processo educativo também, organizando na sociedade o mecanismo do movimento material da sociedade, né? Porque estamos vivendo nas necessidades capitalistas ainda, de ações capitalistas ainda, de movimento de produção e de ciclo de vida material. Então, um bom patrão poderá ser aquele que valoriza a função do seu subordinado e procura ver aquele subordinado progredir e avançar. Imaginar quando um patrão conseguir valorizar o processo e o progresso do seu subordinado, fazendo com que aquele subordinado consiga avançar intelectualmente, se entrou como office boy, e valorizando o processo de evolução do progresso intelectual e moral, esse bom patrão auxilia ao seu irmão a conquistar estudos, a desenvolver mecanismos de processo de conhecimentos para os objetivos da empresa ou para o crescimento daquela pessoa, independente de trabalhar naquela empresa, para não ser o interesse, mas de ver o seu irmão avançar. Imaginar o patrão que encontra esse que entrou como office boy se tornar um gerente da empresa. E depois, como gerente da empresa, identificando todo o processo natural, ele propor a esse gerente uma sociedade para multiplicar as ações da própria empresa, confiando no seu irmão, que vai à frente, que vai levar aquele conteúdo, que vai levar aquele material, que vai divulgar aquele conteúdo da empresa. Imaginar, nós sentimos assim, como nós estando sobre a direção desse planeta Terra, como Jesus é o coordenador. Ele vê em nós, assim, office boys, né? E proporciona para cada um de nós, em cada momento das nossas existências, conhecimento. Conhecimento das leis de Deus, conhecimento de vida espiritual. E também quer nos ver progredir, avançar. E diante das condições de cada um de nós, ele confia que possamos estar para as provas que cada um precisa passar numa direção da família, numa direção de uma empresa, numa direção de uma instituição, numa direção de uma sociedade, de uma cidade, numa direção de um país. Mas o que cada um pode fazer para ver os seus outros irmãos avançarem? Quando tudo isso estiver na mente da humanidade, nós não teremos mais pobrezas.
não teremos mais sofrimentos. E a alegria de tudo vai ser de um mundo pacífico melhor, porque o sentimento de caridade não vai ser mais porque temos algo material a oferecer. Vai ser o sentimento interior da justiça e do amor de vermos todos avançarem, todos crescerem, todos dando passos seguros na encarnação, na evolução enquanto espíritos. Essa vai ser a maior alegria. Então nós temos que começar a fazer isso no pouco. Não adianta pensar grande, fazer o que é grande, se não conseguimos fazer isso no pouco, na convivência com o nosso grupo familiar, com a nossa célula. E lutar por isso com tranquilidade, reconhecendo as nossas imperfeições, sabendo que é isso que a gente deseja. E muitas vezes reformulando a atitude, porque vamos dizer assim, não consigo fazer ainda isso, mas estou me esforçando para fazer. E diz lá, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais. Usa de sua autoridade para elevar-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Maravilha, né? Esse foi o Mestre Jesus. Colocou tudo o que podia. Até no momento em que ele foi levado a Caifás. E o sumo sacerdote, quando lhe esbofeteou a face, lhe cuspiu a face, ainda lhe disse, profetiza e diga quem foi que te bateu. E sentir o amor de Jesus, entendendo aquela alma humana, talvez assim perguntando a ele, por que me bates? Se não te fiz nada, por que me bates? E talvez o nosso coração sinta isso, muitas vezes, quando passarmos por qualquer situação. E lembrar de Jesus em mostrar a outra face. Se te fiz algo, então bata na outra face. É difícil para qualquer um de nós. Conseguir entender a alma humana. Em momento nenhum, Jesus culpou o homem, mas mostrou ao homem por que ele estava fazendo aquilo. E entendeu a Caifás. E mostrou que se te fiz algo, bata na outra face. Ele apresentou algo melhor, entendendo o sofrimento daquele que estava ao seu redor. Não deixa com que o orgulho esmague. Coloca o sentimento do amor, o sentimento do bem acima do que é material. Mas, se o nosso orgulho ainda está tão forte, não conseguimos tomar essa atitude. Então, para alcançarmos esse momento, temos que começar a diminuir em nós o orgulho, trabalhar, reconhecer os nossos impulsos, as nossas fúrias, tudo é filho do orgulho. Começar a dominar, perceber o que vai dentro de nós, identificar o que precisamos fazer. E as provas chegam. Tenhamos certeza, a prova chega para o nosso progresso. E quando a prova chegar, podemos dizer para nós mesmos que conseguimos vencer aquelas imperfeições. Ainda da demonstração da indulgência. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Que maravilha, né? Olharmos assim a grandiosidade das palavras dos Espíritos e do comentário de Allan Kardec, tão profundamente, tão igualmente, né, superior. Identificar como o Cristo fez. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, ser indulgente é compreender as fraquezas humanas. O homem de bem, o caractere do homem de bem, ele é indulgente. E ele se cala. Ele não precisa dizer, eu sei que você errou. Ele não precisa apontar o erro. Ele se cala diante da situação e mostra um caminho melhor para aquele momento, para o outro. Isso é ser indulgente. Indulgente não é apontar o erro e dizer você errou, aqui está o caminho correto. Indulgente é perceber que o outro ainda não conseguiu dar os passos
tão difíceis para poder sentir o que aquela pessoa que está sendo indulgente pode sentir naquele momento. Porque talvez esse que está tendo o exercício da indulgência com piedade também já precisou de indulgência, também já precisou de piedade, ou ainda continua precisando de indulgência e de piedade, porque também tem os seus erros em outra proporção. Então, reconhecer isso em nós é maravilhoso. Eu te entendo, meu irmão. Eu te entendo essas atitudes. Passei muito por isso. Eu compreendo. Vamos conversar. Vamos resolver. Isso é amor, de justiça. Isso é caridade. Não é entregar somente algo para os pobres. É compreender, no momento da indulgência, as fraquezas que os outros passam, né, sabendo que nós também já passamos por elas. Agora, se não temos esse recurso em nós, obviamente é porque ainda não alcançamos, através das experiências, né, não alcançamos provas, não tivemos experiências para desenvolver isso em nós. E vamos encontrar, através da prova, espíritos encarnados que vão fazer com que a gente pense diferente. E é isso que vale na encarnação. Por isso que no mundo espiritual não temos como passar por experiências no mundo espiritual, porque estamos em camadas psíquicas diferentes. E dentro dessas camadas psíquicas, dessas atmosferas psíquicas diferentes, não há condições de ter provas como essas, porque bons espíritos não vão tomar atitudes de perseguição. Bons espíritos não vão tomar atitudes de fazer com que aquele espírito desencarnado passe por provas desse tipo, de controlar os impulsos. Agora, quando a gente reencarna, aí nós passamos por provas. Convivemos com outros iguais a nós, ou com situações que precisamos dominar tudo isso. Então, estamos no mecanismo da prova para desenvolver em nós algo melhor. Quando a nossa consciência nos cobra e quando a gente realmente quer, através do arrependimento, reformular a nossa vida. Né? E diz lá ainda, não é invejoso e, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que ele será perdoado, conforme ele próprio houver perdoado. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza concedem, como deseja que os respeitem com relação a ele. Então, é estar de bem com a sua consciência e sentir que está avançando. E tomar as atitudes como cumprir o dever, como disse no Evangelho o Espírito Lázaro, tá? Que não precisamos de ninguém para tocar no nosso ombro e dizer, você foi muito bem. O homem de bem, o caractere do homem de bem, cumpre o seu dever consigo mesmo. Então, que Deus nos ajude, que os bons espíritos nos iluminem, que possamos ouvir a voz dos nossos guias, que possamos perceber o exemplo de Jesus nas nossas vidas, que façamos isso de maneira natural e que não queiramos dar passos além do que a nossa perna possa alcançar, mas façamos os esforços para caminhar. Graças a Deus. Jesus Cristo, abençoe e proteja os caros irmãos nos estudos da noite de hoje, alertando aos vossos corações sobre a grande pressão psíquica que o ser humano está passando no face da Terra por esta época. Saibam, caras filhas, está sendo estruturada
no desenvolvimento do processo natural de evolução da humanidade. A separação do joio e do trigo, nas palavras de Jesus Cristo, nos caracteres dos homens de bem. Renovação do psiquismo da Terra, renovação das energias, criando condições para as filhas de que espíritos outros não mais se conduzam para reencarnarem no face desta orbe, porque o psiquismo terreno estará numa outra condição pelo exercício que todos estão passando por conta de um vírus que veio corroer o orgulho, que veio corroer a maledicência, que veio corroer a falsidade e deixar brotar no coração dos homens a alegria de sermos irmãos. Muitos ainda não compreendem esses valores. E ao se dissiparem da atmosfera psíquica, as nebulosidades trazidas pela guerra, pela opressão, pelo materialismo, o homem de bem, nas suas características, está se apresentando, caras filhas, de maneira global. É o amor do Cristo, a proposta de Jesus Cristo, demonstrando em cada época renovação. Façamos assim, caras filhas. Trabalhemos juntos, irmãos, e unamos os nossos esforços para que o Cristo, ao retornar, encontre sua obra terminada. Espíritas, trabalhemos na proposta da transformação do bem, iniciando dos caracteres do homem de bem em seus próprios corações. O abraço do Herman, vibrando cá, o amparo e proteção de Baltazar, para todos do Casa de Leon Denis. Muita paz, caros irmãos, muita paz.